mas são materiais que têm tudo a ver para o desenvolvimento dele no tênis. Qual que é a ideia aqui? Seguinte, aqui você é mais autorresponsável. Quando você tem aulas que estão ali no online que você precisa assistir essas aulas, você tem que ser mais responsável. Não sei se é assim que escreve, com hífen ou não. Autorresponsável, né? Só que, ao mesmo tempo, você acaba sendo mais independente. Independente. E aqui, o que acontece? É mais fácil. Eu considero muito mais fácil. Pô, eu já tenho aquele horário lá com a Thaís, que é na quarta-feira, das 6 às 7, né? Então, aqui, digamos que você não tem muita responsabilidade, porque você já tem um horário marcado. Só que isso te deixa mais dependente nesse horário e você não tem tanta responsabilidade em ter que absorver um conteúdo, uma aprendizagem de tênis, como aqui. Aqui você tem essa responsabilidade. Lá, o professor, no caso eu aqui, naquele momento, eu vou passar todo o conteúdo para você, tá? Então, aqui tira um pouco da sua responsabilidade. A gente não quero dizer isso que é positivo ou negativo, tá? É só uma constatação. Aqui é uma necessidade de responsabilidade maior, por isso que talvez não seja para todos, né? Para quem não quer ser responsável, ter a disciplina lá de ir lá assistir, né? Então precisa disso. Se você não tem, aí você desenvolve, né? Você passa a se organizar para conseguir fazer isso. Então, esses contrapontos aqui que tem em relação à aula presencial e à aula online. Então, a aula online te torna mais independente em relação a esses conhecimentos. E você é responsável por ir lá estudar. Ó, eu coloquei aqui um item que é a custo-benefício, né? A relação custo-benefício. Por quê? É muito difícil assim você ter coisas gratuitas, né? Aulas gratuitas e tudo mais. Eu sei que assim aqui no canal, né? No YouTube, a gente sempre está trazendo os conteúdos gratuitos, mas assim, tanto presencialmente quanto online, você vai ter coisas gratuitas e você vai ter coisas que vão ser pagas. E aí, nesse caso aqui, qual seria o custo de uma aula presencial, por exemplo? Se você quiser me contar quanto custa aí na sua cidade, quanto você paga a mensalidade, pode me contar, porque assim, tem diferenças muito grandes dependendo de onde você mora, né? Se é lugar pequeno, se é capital. Em São Paulo, capital, geralmente o valor da aula é mais alto, ou outras capitais, né? Então a gente sabe, Rio de Janeiro, né? A gente sabe que há essas diferenças, tá? Varia também, claro, de profissional para profissional, da academia para o clube, tem essas variações, tá? Eu estou levando em consideração aqui a minha aula presencial e a minha aula online, tá? No caso aqui da minha aula presencial, se é alguém de fora que resolve vir fazer uma aula avulsa, o valor da hora é R$300, tá? E isso aqui para uma hora. Claro que eu faço para os alunos que vêm mais regularmente, todo mês, tem um plano, tem valores diferentes, tá? Só para não ficar achando que é sempre a mesma coisa. Tem essas variações. E aqui no online, o que acontece? A gente consegue o que é dado aqui em uma hora, então, uma hora, né? Uma hora. Aqui no online, em uma hora de aulas, de conteúdos, esse valor aqui é infinitamente menor, tá? Porque eu tenho alunos online também. Se a gente for pegar um valor aí de um programa online, por exemplo, eu tenho um programa em que eu dou uma aula, inclusive amanhã,
Amanhã, de manhã, eu tenho uma aula com a minha turma online e é, no mínimo, 1 hora de aula, né? A gente, às vezes, vai mais, às vezes vai menos, mas é 1 hora com a turma e a gente faz isso durante 3 meses, toda semana. Então, toda semana tem um encontro de 1 hora. Só aí já dá, né, 1 hora por semana, 3 vezes 4, já dá 12 horas, né? E se a gente for pegar o valor do programa inteiro, com certeza o valor de 1 hora de aula é absurdamente mais baixo do que esse. E fora isso, no programa online existem muitas outras aulas que os alunos têm disponível, tá? Fora, na verdade, o que eu fiz? Eu até hoje eu peguei o número de conteúdos e aulas que os meus alunos online têm e fui pegando tempo, com cada aula tinha, e eu cheguei no tempo de 18 horas de aula no meu programa online, 18 horas, deixa eu anotar aqui, 18, mais 6 horas, que são materiais que a gente fornece para os alunos, que não são exatamente comigo, mas são materiais que têm tudo a ver para o desenvolvimento dele no tênis, como aulas de fisioterapia, exercícios de fisioterapia que ele tem que fazer, preparação física, nutrição, né, tática por exemplo, com o Daniel Rosenbaum, que é outro profissional, né? Então, aqui nessas 18 horas estão as minhas aulas e nesses 6 estão os extras que a gente oferece. E aqui nesse programa já dá 24 horas, né? 24, se a gente for pegar 24 horas, são 6 meses. São 6 meses de aula, né? Quanto que você vai pagar em 6 meses de aula, né? Esse valor, quando é no online, a gente consegue um valor absurdamente mais baixo, né? De 1 hora de conteúdo, tá? Que mais aqui? Ó, se fosse, eu fiz até uma conta aqui, ó. Se fosse esse aqui equivalente a 24 horas, daria 7.200. 7.200 para 6 meses, né? Fazendo 1 hora por semana. É muita diferença daqui, né? Aqui, com certeza, muito menos. No online é cobrado muito mais baixo. Beijo, gente. Obrigada. Até amanhã, hein?